É já esta semana, de quarta a sábado, que decorre em Matosinhos o evento Out of the Blue, dedicado à gastronomia e à sustentabilidade dos oceanos, que envolve visitas guiadas, conversas e workshops, mas também degustações em diversas atividades gratuitas e abertas à comunidade. Destaca-se o Grande Arraial de Rua, que encerra a iniciativa no sábado, onde 25 restaurantes da cidade, que se orgulham de servir o melhor peixe do mundo, fazem a festa à mesa, animada também por música. A ideia, no fundo, é discutir o futuro do oceano e as suas múltiplas potencialidades na alimentação, turismo gastronómico e sustentabilidade. Para nos contar tudo, tenho comigo Carlos Martins, economista e gestor cultural, que é consultor das Nações Unidas e na Comissão Europeia nas áreas da estratégia cultural, indústrias criativas e turismo criativo, fundador e CEO da Opium, uma empresa pioneira na dinamização territorial pela cultura, que promove esta iniciativa. Olá, Carlos, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite, diretamente. Olá, muito boa tarde, obrigado eu pelo convite. Diretamente aqui de São Félix da Marinha. Bem-vindo à Rádio Observador. É verdade, é verdade. É um grande prazer essa grande vila de onde vês o mar. Tu vês o mar do teu escritório? Sim, tenho esse enorme privilégio e se calhar por isso Incrível. é que temos este evento também, porque quando temos essa relação, vamos falar deixa de ser disso. só física, não é? Passa a ser muito espiritual com o oceano, inspira-nos e motiva-nos a mantê-lo noutras perspectivas, noutras Incrível. camadas, mas Tu já estás falaremos sobre São isso. Félix da Marinha, é uma vila que fica a 45, 46 km do Porto, a sul do Porto e um bocadinho a norte de Espinho. Menos, 20 km. Ah, é? E onde está a Estação da Granja, não é? É aí? É, sim, faz parte, sim. Pronto, Não, eu muito estou aqui, já vivi em muitos sítios e agora estou, talvez provisoriamente por aqui, espero que Sim, mas é um sítio mesmo que seja fabuloso provisoriamente, que seja muito e hoje vamos próximo falar mar. do mar, portanto é muito importante. Embora as Sim, tuas estamos origens... aqui entre Porto, Espinho e Exatamente. entre o distrito do Porto e o distrito de Aveiro. Exato. E aqui, embora as tuas origens tenham um bocadinho a ver com Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira, onde foste Exatamente, vereador sim. e tal. Exato. E Santa Maria de Lamas, onde é engraçado, porque tens a tua família toda ligada a esta grande indústria da cortiça. Nos anos 70, anos 80, tu já cá estavas, eras muito pequenino, mas é de facto um dos polos mais importantes do tratamento, Sim. não é? Da indústria da cortiça. E é interessante... Onde são os primeiros no mundo. Exatamente, eu acho que é daqueles assuntos que só ganhamos consciência quando saímos do nosso lugar. Exatamente. Quando fui estudar para a universidade é que percebi onde tinha nascido. E de facto ter nascido numa pequena vila, num contexto em que no nosso dia-a-dia cruzamos a todo momento com fábricas, com fumo, com gente a ir para a fábrica, com a gente a sair da fábrica, num contexto que não deixa de ser rural, apesar de tudo, e numa transição que foi muito rápida entre o mundo rural do início do século e depois já esta industrialização após a Segunda Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo vivemos num lugar que, sendo uma pequena vila, tem uma indústria que é líder mundial. E isso gera muita dinâmica de empreendedorismo, muita gente a querer fazer negócios, muita gente que viaja, muita gente que chega, mas também um apelo muito grande para deixar de estudar rapidamente para entrar nessa vida. Exatamente. E passei por isso enquanto estudante, enquanto residente naquele lugar. É claro que isso também nos inspira, nos leva a ter uma visão, a ter iniciativa, a ter empreendedorismo, e comecei a fazer os meus projetos culturais, mais numa perspectiva cívica, com os meus amigos. Não, exatamente. Também tentando dar outras vivências a um lugar que era muito marcado pela indústria. Tu dizes um bocadinho e agora, não sei se vais gostar do que eu vou dizer, mas tu és um grande exemplo para mim, Carlos, na questão, por exemplo, o teu curso de Economia, que foi onde te licenciaste, na Faculdade de Economia, digamos que não tiraste o curso com média 19, nem nada que se pareça. Talvez metade. Não, eu diria metade. que... Mas... não sei, se fosse menos de metade não dava para passar, mas foi por aí. Sim, mas não é isso. O que me interessa é que tu és um bocadinho para mim aquela prova que nem tudo que se aprende e o que se faz na vida vem do que se aprende nos livros e nas faculdades. É verdade isso, claro que é importante tirarmos cursos e tudo, mas tu depois com a tua vida associativa, com a AIESEC, tu passeaste pela Europa, quiseste depois tirar gestão empresarial e turismo cultural e geografia económica, és doutorando nisso. Contudo, tens feito com as capitais, com o turismo no interior e com valorizar a economia, sobretudo pelas indústrias da criatividade e do talento, és uma prova de que realmente é possível fazer muita coisa, e muita coisa pode nascer deste meio da arte e da criatividade, que é muito difícil em Portugal perceberem, Carlos, que pode render. Acham sempre que é uma coisa, não, isso é de artistas, isso não dá dinheiro. É uma pena, mas tu és a prova que não. Eu passei aquela fase que penso que muitos miúdos passam quando estão na adolescência, que é que eu vou ser quando for grande. Exatamente. E um dia li alguém dizer que eu quero fazer essa pergunta todos os dias da minha vida até à morte. É que giro. E portanto essa ideia de que estamos sempre disponíveis para coisas novas. Exatamente. E para mudar de vida em qualquer minuto, se nos aparecer algo que nos pareça interessante e desafiante. E por isso...
enquanto há crianças que sabem exatamente o que é que querem ser quando forem grandes, eu nunca soube. Isso permitiu-me fazer muitas coisas na vida, mas também ter essas dificuldades, que é que Claro. curso escolher, para que faculdade tentar entrar, até porque eu era a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade e, portanto, não tinha grandes referências familiares, porque as Mais pessoas valor vinham tens, muito para mim, claro. desta dimensão mais de vida operária e, portanto, ter um curso era ter um curso que nos pagasse contas, que nos desse estabilidade e conforto. E, nesse sentido, num contexto, como falámos, muito marcado pela indústria, ir para a economia era mais ou menos óbvio, embora tivesse muitas dúvidas sobre isso. E falei com os amigos, porque eu, na verdade, queria para a Sociologia ou para a Geografia, que eram os temas que me interessavam mais. Até por essa relação com o território e com a cultura, que provavelmente já lá estava, embora não fosse tão perceptível. Aliás, tu és doutorando nisso, não é? Em Geografia Económica, neste género. Serei também até ao fim da tua vida. Porque fiz a parte letiva, não me interessa muito fazer a parte prática da tese. E, portanto, quis ficar pelo lado da descoberta do assunto e muito dia bem. Talvez regressei, não sei. Mas para dizer que fiquei nessa dúvida, até que falei com um amigo meu e vizinho, que estava a estudar na Faculdade de Economia, onde eu acabei por entrar também, que me disse, primeiro encontra um emprego, depois tratas dessas partes lúdicas da vida, que é fazer aquilo que gostas. Eu achei ao mesmo tempo um bom conselho, mas também algo muito errado. Sim. E, portanto, tentei ficar a meio caminho. É um bocadinho assustador, não é? Quando soube assim, a seco. Sim, mas na altura... Como se um bom emprego fosse necessariamente uma coisa terrível e que não gostes de fazer, não é? Exato. É um bocadinho redutor quando pões assim a coisa, não é? Mas ainda segui um pouco essa Mas eu percebo a ideia dele, Porque a ideia de que era uma altura em que Portugal estava a entrar na União Europeia, havia um grande desafio económico no país, uma grande transformação, portanto, muitas oportunidades também para quem estivesse a entrar no mercado de trabalho. E eu, felizmente, tive a oportunidade não só de entrar na economia, como de aproveitar esse momento de transformação da Europa para a viver por dentro, quando quase não tinha viajado antes de ir para a universidade, e de repente vejo-me na mudança da Checoslováquia para a República Checa, da Jugoslávia para aquele conjunto de países, a Polónia, a Hungria a transformar-se, e poder visitar por dentro o muro de Berlim a cair e a conhecer pessoas que estavam de um lado e do outro. E tudo isso foi muito marcante e fez-me perceber que aquilo que eu pensava antes, que era essa ideia da sociologia, da transformação da sociedade, da geografia humana, de facto era aquilo que eu queria fazer, mas a economia dava-me também a oportunidade de lá chegar. Claro que sim. E, no fundo, é essa combinação que acabei por, aos poucos, tentando juntar na minha vida. Acabaste por estudar também depois o turismo cultural na Universidade de Barcelona e também este turismo gastronómico. Tiveste este pequeno mestrado na Basque Culinary Center. Tu és bom garfo, Carlos, ou não? Eu sou na ótica do consumidor. Ok, claro. Não sei fazer nada, mas não tenho... É porque este evento, o Out of the Blue, também está muito ligado, muito mesmo ligado a isso, não é? A questão da sustentabilidade dos oceanos, as algas e os peixes, e nós temos de facto o melhor peixe do mundo. Não é só uma afirmação de graça. Nós temos algo que nos distingue, que é num território pequeno ter uma enorme diversidade de ecossistemas, logo também de biomas e de produtos alimentares. O que nos falta fazer, penso eu que estamos todos de acordo, é gerar mais valor em cima desses recursos, nomeadamente nos territórios de interior, naqueles que são menos óbvios. Isso não passa só por termos galas Michelin e estrelas penduradas nas portas. Isso implica um trabalho profundo de valorização das profissões, das técnicas, mas também do próprio ecossistema. Tu, através com a tua Opium, desenhaste muitos programas culturais em territórios de baixa densidade, cá está. Estas aldeias do Douro e de Trás-os-Montes, é muito importante. Fizeste planos de gestão do turismo cultural no Norte, no Centro, no Alentejo, no Algarve. Estiveste envolvido no Porto Património Mundial, em Guimarães também, a capital europeia da cultura. Graças a esta tua Opium, esta empresa que fundaste em 2006, tem a sede em Aveiro. Sim, tem a ver com dinamização territorial pela cultura. É o que vos move. É muito importante isto. É o que nos move e tem muito a ver com a experiência. Sim. E é uma profissão que eu não sei explicar, ou seja, quando o que nós fazemos, nós tentamos juntar estas peças, território, cultura, comunidade, turismo, também desenvolvimento económico, porque não deixa de ser muito importante para a fixação das pessoas e para a criação de riqueza nos territórios, e que dizemos que não há opositores nesta conversa, todos podem somar para a melhoria da vida das pessoas que vivem em cada lugar de Portugal. É boa perspectiva. E não só, temos também tido a oportunidade de trabalhar noutros lugares. Isso resulta muito de uma experiência concreta que tive, muito cedo. Eu comecei por trabalhar numa multinacional de consultadoria, na Deloitte. E depois decidi trabalhar por conta própria muito cedo, também com 24 anos,
mas aos 28 fui desafiado para uma experiência autárquica, quando não tinha nenhuma relação com esse assunto, mas depois toda a gente me tinha dito para não aceitar, porque essa coisa dos políticos é para os outros. Eu achei que era uma forma também de... Era uma pergunta que eu tinha para ti. É muito engraçado. Tu também tiveste do outro lado, do lado da... Foste vereador da cultura, turismo, desenvolvimento em Santa Maria da Feira. A ideia de... É o lado, no fundo, que atribui dinheiros, atribui fundos. Portanto, é muito importante estar de boas relações e tentar educar, Portugal, entre aspas, esse setor também. É muito importante. Não podemos viver sem ele. Sim, eu acho que bem ou mal, Portugal não metropolitano, digamos assim, fora das grandes cidades, as câmaras municipais têm um papel central no desenvolvimento dos territórios. Claro que sim. Não só em termos infraestruturais, como também na vida educativa, na vida cultural, na vida social, no apoio às comunidades, mas também na inspiração que podem gerar nos mais jovens e reter talento, atrair talento. E tive a oportunidade de o ver por dentro, quando fui desafiado para tal na minha terra, em Santa Maria da Feira, e fui vereador de um pelouro que era estranho, porque tinha desenvolvimento económico, pois tem, cultura, turismo e desenvolvimento económico, exatamente. Desporto, juventude, não sei o quê, comunicação, marca, e tive essa experiência sem nunca ter aprendido a fazer essas coisas, mas do lado da política pública, do lado de como devolver aos contribuintes em mais aquilo que eles pagam dos seus impostos. E depois também, como adjunto do Estado da Juventude, também foste, no governo de Pedro Santana Lopes, também tiveste nesse lado de apoio à juventude e membro do Conselho Nacional de Cultura, que foste, uma coisa que também pertencente ao Ministério da Cultura, tu diste já mais recentemente, aliás. Essa experiência autárquica, desculpa, só para muito importante. Voltar esse passo atrás para dar dois em frente. Essa experiência autárquica levou-me a perceber que, de facto, esta relação entre economia, turismo, cultura, desenvolvimento local, participação da comunidade, sentimento de pertença, é algo que em Portugal tem muitas falhas na relação com os territórios. E por isso a experiência foi, primeiro, pela vida da política pública, depois decidi fazê-la profissionalmente. Portanto, a empresa, no fundo, é um lugar que eu criei para poder trabalhar esta ópio, não é? Fundaste em 2006, não é? Sim, hoje somos 12 pessoas, trabalhamos exatamente neste tipo de projetos. Uma empresa pioneira. E que vemos a cultura de uma forma muito aberta, acho que como a Unesco a vê, a cultura como expressão de cada uma das pessoas e das comunidades, como conjunto de valores, como conjunto de símbolos, de significados, que acreditamos que, associados à arte, à criatividade, à cultura, no sentido patrimonial, etc., são valores transformadores dos territórios, e não apenas... Ao ter passado pela cultura, Carlos, achas que ficaste com a ideia que o mundo político percebe ou precisa ainda de compreender que a cultura pode, de facto, ser um motor de desenvolvimento local? Tenho a profunda consciência que não. Aliás... Que ainda falta fazer muito nesse domínio? Penso que falta fazer quase tudo, desde logo pôr em causa o modelo de Ministério da Cultura que temos e de direções regionais, etc. Nós temos geralmente, se formos ver os programas dos partidos políticos, políticos, a cultura aparece na última página quando aparece. É sempre a filha pobre, portanto, é sempre aquela coisa ou decorativa ou até esquecida. É de facto. E aquilo que eu nos programas dos partidos também. Eu acho que desde logo a cultura é transversal à nossa vida, desde que nascemos até que morremos, e à nossa comunidade em todos os seus formatos e dimensões, mas eu acredito desde logo que do lado da política pública a cultura e a educação devem estar no mesmo sistema de políticas públicas. Acredito que a cultura é fundamental para criar cidadania, mas ela própria não pode ser refém de uma lógica curricular. Ela tem que ser uma vivência que ultrapassa a escola, que ultrapassa a família e que passa por essa relação com o outro, seja o outro o nosso vizinho, seja aquele que chega de fora. Essa relação, eu acredito, por exemplo, que nas políticas de migrações, nunca se fala sobre isso, é pela cultura que podemos integrar migrantes. É pela cultura que podemos oferecer aos jovens a capacidade de saírem daquilo que os condiciona enquanto oportunidade de subir no elevador social e chegar a outro nível de ambição, de inspiração, de desenvolvimento. É pela cultura que podemos contar histórias sobre o nosso país, sobre a nossa terra, sobre a nossa gastronomia. E o que temos em Portugal é basicamente uma bipolaridade entre o apoio às artes, à criação contemporânea e a proteção do património, como se a cultura se esgotasse nessas duas funções. Isso é muito pobre, é muito século XIX, acho eu. E seria muito importante que víssemos a cultura numa perspectiva de cidadania. Portanto, ela é a sociedade, ela é a educação, ela é também património e criação artística, mas não se esgota nessas dimensões. A cultura é a nossa relação com o outro e a relação com ela é muito também a escola, a educação, não é? Passa pelos miúdos, pela sensibilizar os mais jovens, não é? Começa-se desde pequenino a habituar, a criar públicos, a seduzi-los para essas no contexto atual,
Sim, no contexto Diz, diz. atual, a cultura é a criação de espírito crítico também, de pensamento crítico, numa altura em que todo o conhecimento é muito superficial, é muito rápido, há um consumo imediato de tudo que nos chega. Se não tivermos uma base cultural, é mais difícil termos pensamento crítico, Exatamente. é mais difícil interpretarmos o mundo em que vivemos, é mais difícil de não sermos levados pelos populismos, pela mentira ou pela ausência de verdade. E, portanto, quanto mais afastada a cultura está da educação, mais afastados nós estamos do progresso, na minha opinião. E, portanto, acredito que é por aí. E o nosso papel, embora seja uma entidade privada, uma empresa que quer pagar contas todos os meses, tem esse lado quase missionário de destaparmos a cultura em todo lado em que ela existe. E ela existe em tantos sítios, Exatamente. de forma tão invisível muitas vezes. Não, e com tanta variedade, desde a parte gastronómica, a parte turística, a parte também do património, claro, mas tudo, bibliotecas, sessões, performances. Se calhar começando por aquilo que é mais comum, que é a nossa expressão culinária, a nossa expressão gastronómica, a nossa música, as nossas palavras, a nossa língua, nossa literatura, e não precisar logo de entrar, que toda a gente seja obrigada a adorar a arte contemporânea. Achamos que cada lugar, cada coisa no seu tempo e no seu lugar. E acredito que isto funciona em camadas, mas temos que começar pela raiz. E a raiz é nós nos reconhecermos enquanto nação que tem um conjunto de valores que nos une. E esses valores estão, por exemplo, nessa diversidade da nossa geografia que nos leva a uma diversidade culinária. E por isso é que eu acredito que a gastronomia é uma forma muito imediata de relação com a nossa cultura, mas também da nossa marca Portugal chegar a mais sítios no mundo. Nós vemos hoje a importância da gastronomia em Espanha, a importância na Itália, a importância hoje nos países nórdicos, Copenhaga como um grande destino de turismo gastronómico, por exemplo. E embora nós digamos que temos a melhor gastronomia do mundo, de facto ela não é reconhecida enquanto tal a nível internacional. E por isso, projetos como este que estamos a desenvolver em Matosinhos, o Hotel do Blue ou outros, levam-nos a acreditar que há aqui uma oportunidade de facto transformadora. E temos uma geração que viajou mais, que tem mais contacto também com outras gastronomias, mais com largos, outras artes culinárias. E por isso, quanto mais conhecemos do outro, mais conseguimos fazer melhor por nós próprios, na minha opinião. Muito bem. Estamos a conversar com Carlos Martins, ele é fundador da Opium, a entidade que promove a iniciativa Out of the Blue, que esta semana vai juntar em Matosinhos, em debate e à mesa, vários investigadores, chefes e especialistas em temáticas como a gastronomia, sustentabilidade ou economia do mar. Estamos a falar aqui de algumas ideias muito boas que a Opium também tem desenvolvido. Estou a pensar neste património a norte, uma coisa que aconteceu em setembro e outubro de há 2 anos, que levou gastronomia e música a 6 lugares históricos do norte do país. Estou a falar em sítios lindos que eu, por acaso, conheço, o Mosteiro de Salzedas, a Concatedral de Miranda do Douro, a Igreja Matriz de Sambade, o Mosteiro do Pombeiro, a Sé Velha de Bragança, claro, e o Mosteiro de Aroca, com visitas virtuais no telemóvel, muito bem organizado. Carlos, este género de coisas que vocês organizaram não conseguem repetir noutros sítios do país e tentar fazer isto todos os anos? Isto é uma ideia muito boa. Isto foi um desafio que nos foi lançado pela Direção-Geral de Cultura do Norte. Cá está, falávamos há pouco como é que os Ministérios da Cultura podem também ser ativadores deste tipo de assuntos. E neste caso, a Direção-Geral de Cultura do Norte foi extinta e agora é a própria Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte que tem essa responsabilidade. E na altura o que nos foi desafiado foi para interpretarmos a oportunidade de desenvolver um projeto em lugares que tinham sido objeto de uma intervenção física, infraestrutural, portanto estas catedrais e espaços patrimoniais mosteiros tinham sido objeto de obras, nos telhados, na sua arquitetura, na sua funcionalidade também, na acessibilidade, etc., mas não tinham ainda uma dinamização cultural que justificasse que as pessoas os reconhecessem e que voltassem a estes lugares. Muitos deles que estão fora do radar até do turismo e mesmo nosso enquanto consumidores culturais. E o que fizemos foi, cá está, de lançar um programa que tentasse, por um lado, ser uma plataforma de literacia sobre estes lugares. Criámos um conjunto de ferramentas de interpretação, de leitura dos lugares, nomeadamente para famílias, para escolas, para crianças. Deixámos ficar suportes digitais para que se possa continuar a fazer este trabalho todos os dias. Boa. O problema destes projetos é que muitas vezes quando terminam fica muito pouco para além das fotografias e da memória. Ali deixámos ficar um conjunto de recursos, visitas guiadas digitais com storytelling para que as escolas possam continuar a fazer e as famílias, mas também tentámos trazer os vizinhos que muitas vezes já não entravam nestes lugares há muitos anos. Temos catedrais e castelos e grandes monumentos que a pessoa que mora em frente já não entra há dezenas de anos porque não tem nenhuma razão para entrar, porque já o entendo como paisagem. Isso também é vulgar. Santos de casa não fazem milagres, é normal. E a ideia foi, no fundo, reabrir as portas, convidar as pessoas a vir comer, ouvir música, conversar
e não querer apenas trazer o grande artista nacional ou internacional que pode naquele dia fazer um momento especial. Não, vale muito a Mas ao pena. mesmo tempo tentámos fazê-lo com uma comunicação que fosse atrativa, com parcerias de mídia. Teve muito bom resultado, já fizemos 3 vezes este tipo de projetos em espaços patrimoniais do interior, e é sempre uma grande alegria ver a forma como as pessoas redescobrem o nosso fantástico e riquíssimo património, e tantas vezes fora dos radares da comunicação, da imprensa, dos guias turísticos, ficam cada vez mais naquelas 4 ou 5 ruas de Lisboa e do É uma Porto. ideia ótima vocês aliarem a gastronomia. Eu vi este filme que mostraram disto, muito engraçado, as pessoas a provarem estas sopas e estas mistelas e estes doces no convento de Aroca, no Mosteiro de Aroca, por exemplo, o sítio onde se fazia tantos doces conventuais, por exemplo. Sim, convidamos chefes que têm relação com o território e com os depois concertos, ouvem música. É que nós hoje vemos estes mosteiros apenas como arquitetura, mas eles foram lugares de economia, Claro foram lugares de produção, foram lugares de criação de negócios. Incrível. E, portanto, nesse sentido, muitos dos mosteiros eram proprietários dos territórios agrícolas à sua volta, e foi um bocadinho recuperar essa relação com a terra, com os produtos, com a alimentação. Exatamente. E dar-lhe uma interpretação contemporânea. Mas tu vais fazer isto mais vezes? A Ópio vai fazer isto? Está previsto nos vossos planos? Nós temos um outro projeto que estamos a desenvolver agora com o Turismo do Centro de Portugal para as cidades criativas da Unesco, que são uma série delas já em Portugal e que no centro de Portugal, onde está concentrada a maior rede, e falarmos sobre literatura, falarmos sobre craft e artesanato, falarmos sobre música, falarmos sobre gastronomia, em territórios que não são tão óbvios, mas que a Unesco reconhece que têm um valor criativo que merece ser. Com Braga fizeram isso em 2016, foi Braga que vocês estiveram envolvidos. Com Braga, com os Vinharte, sim, foi a primeira cidade que tens esta missão de vida, no fundo, Carlos, construir uma nova economia baseada no talento e na criatividade. É uma coisa muito, muito importante. Daí também tem a ver a Local Heroes, esta ideia vossa. Que nós temos mais ligada à gastronomia e à comunicação, sim. Exatamente. É muito engraçado porque também és consultor das Nações Unidas, da Comissão Europeia, como eu disse, tens muitos trabalhos também como docente. Ainda há pouco tempo, há 2 semanas, o Porto foi eleito melhor destino gastronómico emergente da Europa pelos World Culinary Awards. É muito bom. Estás numa zona, e este evento que estamos a falar agora, Out of the Blue, que vai decorrer já de 23 agora a 26 de outubro até sábado. São 4 dias aqui na cidade anfitriã, em Matosinhos, no mercado de Matosinhos, mas também noutros espaços da cidade, culminamos neste grande arraial do peixe no sábado. Tens investigadores, chefes, jornalistas e outros especialistas que vão chegar aí, vão estar aí a passear em Matosinhos, mas também é aberto a toda a gente, tem um acesso gratuito, exceto nos restaurantes, não é? Obviamente, é necessária a inscrição prévia em alguns desses momentos. E qual é a ideia, o que é que motiva esta discussão sobre os oceanos, Carlos? Porque qual é a preocupação que está por trás deste Out of the Blue? A ideia, por um lado, é dar continuidade a esse conjunto de projetos que olham para um território e tentam destapar aquilo que ele tem de relevante, de diferente, de expressão, mas também de economia. E neste caso, Matosinhos, não sei se todos os portugueses sabem disso, mas Matosinhos é um dos lugares da Europa com maior concentração de restaurantes por metro quadrado. Isso não sabia. Mas eu percebo. Acredito bem. É muito interessante exatamente. É impressionante. E tem, por outro lado, e continua a ser o maior porto de sardinha do país. E esta ideia de uma cidade que foi construída na sua relação com o mar, como foram outras, como foi Portimão, como foi Olhão, como foram outras, mas é uma cidade cuja arquitetura, cuja morfologia resulta dessa relação com o mar, em 2 dimensões. A pesca, por um lado, e as conservas, por outro. Matosinhos chegou a ter 25 fábricas de conservas naquilo que é hoje o espaço urbano da cidade. E o que nós queremos é, no fundo, contar esta história no século XXI. E no século XXI já não estamos a falar de 25 fábricas, mas das poucas que sobraram. Já não estamos a falar da mesma quantidade de pesca, porque hoje o oceano produz muito menos peixe, porque temos uma pressão enorme sobre o mesmo, quer pela sobrepesca, quer pelas questões ligadas às alterações climáticas. E o que queremos é, no fundo, atualizar esta história. É falar sobre ela, mas atualizando-a. Queremos, mais do que fazer um evento de comida, onde as pessoas vão a um sítio e comem, queremos contar uma cidade a partir da cultura gastronómica. Por isso é que há também estas conversas no mercado, não é? Estes vários temas, a alimentação com base no peixe ou nas algas, o passado e o futuro da gastronomia do mar, o papel das mulheres nos sistemas alimentares locais, os desafios das cidades, portanto, é muito engraçado. São sempre conversas com entrada livre no mercado de Matosinhos, com uma degustação alusiva, o que também é muitíssimo atrativo.
Sim, vamos lançar um manifesto no primeiro dia, Muito em giro. que, aliás, todas as conversas têm sempre comida e bebida todo o tempo, ou seja, ninguém estará a A ouvir seco. alguém chato a seco. E Sem temos estar sempre distraído, exatamente. as sardinhas, as Muito conservas, os engraçado. vinhos atlânticos estarão E sempre depois presentes, isto é como as no cervejas produzidas em mercado, mas Matosinhos. também há na Lota de Matosinhos, também há na Fábrica de Conservas Pinhais, Exato, também há nós no escolhemos o Cimar e mercado. em Lessa, claro. Exatamente, Em vários sítios. e também em Angeiras no primeiro dia, Ok. que é um acrescento ao programa mais simples. Escolhemos o mercado porquê? Ah, Porque os mercados já deixaram em muitas cidades, ou em muitos territórios em Portugal, de ser o lugar de encontro da terra ou do mar com as pessoas, com os sim, sim, consumidores. sim. E que Matosinhos, felizmente, tem conservado um mercado vivo, ativo, Exatamente. cada vez mais ativo, e queremos, Vibrante. no fundo, que o mercado seja o principal palco É. desta relação, desta história, Faz todo o mas sentido. ocupando a cidade. Claro, Vamos visitar claro. fábricas de conservas, vamos a centros de investigação sobre a ciência, as ciências E é o oceanográficas, CIMAR, não vamos é? Que visitar funciona fábricas de cimar, exatamente. no Tribunal de Cruzeiros. Lindo de morrer aquele Mas também edifício. vamos visitar as tradições gastronómicas. Por exemplo, começámos logo no dia 23, no final da manhã, com uma visita a Angeiras, que é um dos portos de pesca Ah, de sardinha e outros peixes dos que resistem à transformação dos tempos. E não só vamos visitar as antigas salgas de peixe, as tradicionais salgas de peixe que vêm do tempo dos romanos, como também giro. vamos trazer uma peixaria de um chefe Michelin que vai ajudar-nos a cozinhar na própria praia, junto com os Que pescadores. giro. Isso começa Boa. assim e termina no último dia com o Arraial, na tal rua onde há a maior concentração de restaurantes do É país, incrível. A Rua Heróis da Heróis de França. França, Vai estar onde uma parte vamos, fechada, com animação de música e não sei o quê. exatamente, E há 25 restaurantes vamos, da zona que vão que aderentes, vão não é? aderir e vão fazer uma É pequena surpresa a incrível. cada pessoa que venha almoçar nesses dias O ao grande restaurante, arraial do ajudando também peixe. a animar a rua. Mas também temos, por exemplo, o mercado à noite, exatamente na hora em que o sol se põe, na hora do pôr Exatamente. do sol, que é É uma às experiência. 18h40 na quarta-feira e às 18h36 no sábado. Bolas. Sei que é O mercado planear um minuto. transforma-se. Sim, tem a ver com. É a natureza que nos planeia estes projetos. Então aqui é uma experiência imersiva, certo? Ou seja, o mercado transforma-se numa experiência imersiva. Inclusive, Incrível. na sexta e no sábado temos festas de uma discoteca clássica da região, que é o Batô, em Lessa da Palmeira, que marca Boa. muito também a cultura de muitas gerações. Vamos trazê-la ao mercado, vamos partilhar Giro. essa relação com a própria memória cultural das pessoas no mercado. Ou seja, a ideia é celebrar a vida, celebrar a gastronomia, mas também discutir aquilo que são as ameaças que hoje pairam sobre estes sistemas Exatamente. alimentares. O facto de termos hoje uma grande pressão sobre os consumos humanos, falar sobre sustentabilidade, falar sobre saúde alimentar, falar sobre consumos responsáveis, mas não deixar Exatamente. de, acima de tudo, falar com muita ambição e com muita curiosidade sobre aquilo que nós não conhecemos. Para além daquilo, hoje, apesar de a ciência ter evoluído tanto nestes últimos anos, há 80% dos oceanos que ainda é um absoluto segredo para os É humanos. impressionante, impressionante. Também queremos falar sobre isso, porque acreditamos que se houver vida para além da crise climática, é no oceano que está a resposta. E por isso o projeto tem como A resposta está no título oceano, é central, verdade. a É o resposta vosso mote. está no oceano. Exatamente. Exatamente porque acreditamos que, não acreditamos não, é um dado científico, que os oceanos absorvem, é nos oceanos que se absorve a maior quantidade de dióxido de carbono, é nos oceanos que se absorve o aumento da temperatura, o excesso de calor, e portanto quanto mais nós respeitarmos a ecologia e os ecossistemas oceânicos, mais podemos proteger e salvar o planeta, não é? salvar o planeta. E acreditamos Mas que a tem estas alimentação ameaças, não é? A sobreexploração, a poluição, a perda de biodiversidade, e tem tudo a ver connosco, Carlos, porque de facto em Portugal temos 2.500 km de costa, uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, com 1,7 milhões de quilómetros quadrados, de facto é a nossa terceira área de economia e portanto sim, mas ao mesmo muito tempo não sei se os portugueses têm consciência disso. Por exemplo, nós hoje somos uns grandes importadores de peixe, ao mesmo tempo que somos os maiores consumidores do mundo, ou dos maiores consumidores do mundo, da Europa, com certeza, de peixe. Ou seja, nós não estamos a conseguir gerir esse equilíbrio. Nós, por exemplo, temos uma maior produção, a maior pesca de sardinha, ou, por exemplo, indo mais longe, de atum, com a Espanha, e grande parte é imediatamente exportado para mercados que podem pagar preços mais elevados, e nós importamos produtos de menor qualidade, é impressionante, que vêm de milhares de quilómetros de distância e que deixam uma pegada carbónica gigante no planeta. Exatamente. E a falta de literacia, mas também de consciência enquanto consumidores, leva-nos a não saber resolver estas questões. E é isso, alguma coisa que não está bem. E se isto é o nosso património comum, se somos os maiores produtores e consumidores de peixe da Europa,
porque não temos uma relação mais informada sobre aquilo que está a acontecer, mas também celebrando essa relação, degustando, e temos um conjunto de chefes, quer cozinheiros locais, quer os que convidamos, o Rui Paula, que é um restaurante com 2 estrelas Michelin, em Matosinhos, o Arnaldo Azevedo, que também tem um bistrô no mercado de Matosinhos, também é Michelin, mas o João Rodrigues, o João Oliveira, temos uma parceria também com o Nuno Castro, vais ter o Nuno Castro no Fava Tonka, que vai fazer em um Lessa. projeto especial, sim, aliás, premiado no Guia Boa Cama Boa Mesa deste ano, já, com o Prémio de Sustentabilidade. Exato, e que vai fazer um momento especial celebrando também, ou permitindo que as pessoas experimentem aquilo que é a relação com as algas enquanto recurso alimentar. Portanto, é um menu de matriz vegetariana, portanto, neste caso. Nesse caso, muito bom. Só queria também sinalizar aqui uma relação que temos com a Galiza. Vamos ter um conjunto de cozinheiros, produtores de algas galegos que vem também participar. Porquê? Porque nós também temos que entender que os recursos naturais não são de ninguém, não são de uma cidade, não são de um país. São comuns, não é? São comuns. Nós partilhamos a costa com a Galiza. Este noroeste peninsular é uma partilha entre Norte de Portugal e a Galiza, e acreditamos que também é o conhecimento que vamos gerando dos dois lados da fronteira que devemos fazer convergir e experimentar em conjunto, e por isso trazemos a Lucia Freitas, o Ivan Domingos, 2 grandes cozinheiros galegos, que vêm cozinhar com cozinheiros de Matosinhos também, mostrando formas diferentes de olhar para o mesmo recurso, que é um recurso que partilhamos também, que é o Oceano Atlântico. Isto já é, de facto, vai ser neste encerramento também no sábado, na Casa de Chá da Boa Nova, não é? Na sexta-feira, sexta à noite. Na sexta-noite, já. Com o Rui Paula. Não, desculpe, na quinta-feira o Rui Paula... Rui Paula e Lucia Freitas na quinta-feira, e na sexta-feira o Arnaldo Azevedo e o Ivan Domingas. E isto, ambos são na Casa de Chá da Boa Nova, é isso? Na Casa de Chá da Boa Nova, que é o restaurante do Rui Paula, na quinta-feira, dia 24 à noite. Ganhou o Garfo de Ouro. E na sexta-feira vai ser no próprio Mercado de Matosinhos. O Mercado de Matosinhos vai acolher um evento em que o Arnaldo Azevedo vai cozinhar com este Ivan Domingas, que tem um restaurante que se chama Nado, também na província da Coruña. Eu queria aqui destacar também dois momentos três momentos muito interessantes. Diz. Esta primeira viagem a Angeiras, que falei, e onde vamos ter também esta relação com os processos de produção artesanal de salga de peixe, nesta relação com o Escalduna, que é uma peixaria de um chefe Michelin do Porto, Vasco Coelho Santos. Na quinta-feira, no dia 24, teremos à hora de almoço uma degustação aberta ao público, em que João Oliveira, do restaurante Vista, também estrela Michelin, vai cozinhar na própria banca de peixe de um dos peixeiros mais famosos de Matosinhos, que é o Tó Peixe, que é assim que ele é conhecido por muitas pessoas. Tem uma banca no próprio mercado, e vão os dois apresentar-nos uma degustação dos peixes do mercado. Sim. E já no sábado, no tal arraial do peixe de Matosinhos, o grande arraial do peixe. Surpresa. Uma surpresa, diz. Vamos criar a Academia da Sardinha, e não só teremos o chefe Hélio Loureiro a cozinhar e a ensinar-nos a cozinhar, e podemos com ele cozinhar novas formas de aproveitar a sardinha enquanto produto culinário, mas também vamos trazer uma peixeira de Angeiras que nos vai desvendar o grande segredo da caldeirada de Angeiras, que é única no mundo. Mas isso deixo, de facto, para o dia 26, sábado, ao início da tarde. Meu Deus, Carlos Martins, vou começar já a emagrecer, vou começar já a não comer muito para me preparar para estes dias. A partir de quarta é de perder a cabeça aqui em Matosinhos, mas é de facto muito, muito, muito importante todas estas iniciativas. Eu sei que tu tens um mote na tua vida, tens mais que um, mas tens um especial que diz: o maior prazer da vida é fazer aquilo que nos dizem que não íamos conseguir fazer. Este é um dos exemplos. Ameaçaram-te alguma vez que não te ponhas a fazer isso, que não vais conseguir fazer nada. Não, eu penso que a nossa vida não tem que ter nenhuma condição épica. Nós temos que fazer aquilo que somos capazes, mas acima de tudo aquilo que acreditamos que tem que ser feito, e por isso... Continuando radicalmente livres, como tu dizes, isso é muito importante. Sim, e a ideia mesmo essa é... Eu criei a empresa não para enriquecer, mas poder ser livre, para poder fazer exatamente aquilo que cada dia acredito que faz sentido. E hoje acredito que, como acreditava quando começámos a trabalhar há muitos anos atrás, que não há nada mais que nos torna mais feliz do que fazer acontecer coisas envolvendo comunidades, promovendo a nossa cultura, trazendo pessoas de fora, partilhando conhecimento. E acredito que, no fim de contas, o que deixamos na Terra é esse pequeno contributo para o bem-estar das pessoas com quem nos vamos cruzando. E eu acredito que por esta via estamos a fazer isso também. A Ópio também organiza, há aqui estou aqui com estes dois nomes, Global Kitchen e esta Academia Internacional de Gastronomia, aliás, que fizeste com o Basque Culinary Center. Estamos a começar a fazer, sim. Isto é a Academia Internacional, é a mesma coisa? O Global Kitchen tem a ver com isto ou não? Não. Ou a Academia é uma coisa diferente? É um projeto muitíssimo interessante que foi desenvolvido este ano e que se espera que continue nos próximos anos no Porto,
e que tem também como epicentro o mercado municipal, neste caso o mercado de Bolhão, foi em 5 ocasiões trazer 5 chefes de cozinha internacionais, um de cada continente, que giro. Partilhando mesa com um cozinheiro que tenha restaurante a menos de 1 quilómetro do mercado de Bolhão. E, portanto, a ideia é, de facto, criar diálogos, porque a nossa gastronomia é tão marcada pelas nossas viagens que seria uma pena fecharmos-nos na nossa redoma como se ela não fosse resultado exatamente dessa troca, desse lugar de troca. E, portanto, esse Global Kitchen, a ideia é que a gastronomia portuguesa é uma Global Kitchen. E trazer chefes internacionais confirma essa nossa dimensão global. Boa ideia. A Academia Internacional de Gastronomia. Isso é um desafio que nos autoimpusemos, que é puxar por este assunto, não descansar enquanto ele não for possível, que é, nós não podemos aceitar que em Portugal as nossas escolas de hotelaria e turismo só desenvolvam competências dos alunos, e muito bem, e ainda bem que o fazem, até o ensino profissional. Nós temos que evoluir para o ensino superior, temos para mestrados, para doutoramentos, acreditamos que as técnicas culinárias, mas também a sustentabilidade da nossa gastronomia merece um investimento superior em formação técnica dos seus agentes, quer aqueles que já trabalham no setor, quer aqueles que podem ser atraídos para o setor, que é um setor altamente deficitário em termos de recursos humanos. Sim. E, portanto, nós desenvolvemos uma parceria com um conjunto de entidades, temos estado como pivôs nesse processo e acreditamos, e fizemos um trabalho com o município de Porto e com uma consultora internacional para avaliar quais eram, a nível internacional, as escolas ou as entidades de referência que podiam ser parceiros para um projeto relevante em Portugal, e chegamos a contato com o Basque Culinary Center, que faz um trabalho magnífico em São Sebastião. Onde aliás tinha estudado. Exatamente, e com quem já temos também já uma parceria formal com o município do Porto e a Turismo Porto e Norte. E acreditamos que finalmente o projeto vai ver a luz do dia e a partir do próximo ano começaremos a ter um processo de capacitação do nosso sistema gastronómico, e há muitas entidades que estão disponíveis para participar, universidades, entidades associativas do setor da restauração, etc. E, acima de tudo, é um projeto de política pública de mudança estrutural naquilo que são a produção de competências neste tema em Portugal, quer, como eu disse, no tema das artes culinárias, quer na sustentabilidade, empreendedorismo, inovação dos processos alimentares em Portugal. Muito bem, Carlos Martins, foi um grande prazer falar contigo, quero agradecer muito a tua disponibilidade. Aqui a Rádio Observador, aqui em Alvalade, despede-se de São Félix da Marinha. Ao Porto Sol. Exatamente, ao Porto Sol. Quero agradecer muito esta tua presença, a tua dinâmica e os projetos bonitos que tu fazes integrando o talento e a criatividade. Isto pode realmente acrescentar valor à nossa economia também. Isso é muito importante, tu és um gajo muito aberto a isso, és uma pessoa que leva isso muito, muito, muito em conta, e espero que tudo corra bem aqui esta semana em Matosinhos, aí onde estás, na Out of the Blue. Assim que nos ouve, deixa então este convite. A programação inteira está aqui no outofthebluematosinhos.pt, neste site. Inscreva-se naquilo que puder ir, porque são uns dias a não perder até sábado em Matosinhos, no mercado, e noutras zonas ali bem perto, em Lessa e tudo. A não perder. Carlos, bem-ajas e muito obrigado, até breve. Muito obrigado à Rádio Observador. Muito obrigado. Muito obrigado.